E aí, tudo bom? Felipe Torres falando do Congresso de Mobile. E seja muito bem-vindo à aula continuação de programação de Swift, certo? A gente está estudando lógica de programação e nessa aula a gente vai falar sobre instruções de repetição e instruções de decisão, tá certo? Então vamos lá, aqui pro meu computador. Bom, continuando aqui do projeto da aula anterior, a gente vai agora trabalhar com instruções de decisão, certo? A gente tem uma principal instrução de decisão em linguagem de programação, é a instrução if, certo? Então, se a gente fizer aqui para fazer um if aqui no Swift, é a coisa mais fácil do mundo, que é só fazer if, né, e a condição que a gente quer para entrar no if, ou seja, qual é a condição que precisa ser verdadeira para fazer com que ele entre no if, certo? Dentro do nosso código do if. Então, eu vou fazer aqui, ó, se, né, if, né, que é se em português, se em inglês, perdão, meu double, né, eu vou pegar qualquer variável aqui, for maior, né, que 10, se o meu double for maior que 10, tá, então ele vai entrar aqui nessa condição, nesse bloco de código aqui, tá certo? Então, veja só que uma instrução de redecisão, a gente não precisa definir parênteses como outras linguagens, certo? É bem simples mesmo, a gente só coloca um if, qual é a nossa condição, e a gente abre chaves, fecha chaves entre esses dois caracteres aqui, fica o nosso código do que vai acontecer. Então, se o double for maior que 10, o que eu quero que aconteça se o double for maior que 10? Eu quero que, sei lá, ele seja incrementado, certo? Então, ele tem que ser maior que 10. Vamos supor que no nosso código que a gente está desenvolvendo, o double ele tem que ser maior que 10. Então, se o double for maior que 10, incremente o valor de double em 5, sei lá, é só um exemplo, né? Eu coloco aqui dentro, né, todo o nosso código que deve acontecer se essa condição aqui for verdadeira, tá certo? E se for falso, certo? Vamos supor, se isso não for verdadeiro, então faça isso. Então tem o else. E para fazer o else é muito fácil também, né? Na nossa linguagem Swift, é só colocar aqui else e colocar aqui o código que a gente quer que aconteça se a condição que a gente colocou aqui no if for falsa, né? Ou seja, se for verdadeira, ele faça isso aqui. Se não for verdadeira, ele faz isso daqui, né? Então ele só vai fazer um ou o outro, tá bom? Bom, essa aqui é a principal estrutura de decisão, certo? E agora eu vou falar sobre a estrutura de repetição. Vou abordar duas estruturas de repetições aqui, que é a for, né, e a while, ok? O for no Swift, certo? Ele aceitava até então, em versões anteriores, né, da Swift 2.2, ele aceitava normalmente o for estilo C, certo? O C style. Que é chamado, ou seja, um for que nem é feito na linguagem C mesmo, tá? Então for seria desse jeito aqui, ó, for int i começando em 0, né? Atribua o valor de igual a 0, enquanto i for menor que 10 e mais, tá? Até então ele aceitava esse for aqui, tudo bem? Veja só que vai dar um errinho, né? Ele vai dizer que vai estar deprecado, né? Explicit discard the result of the closure. Ele não permite mais o C style, certo? A partir da linguagem 2.2, Swift 2.2, ele ficou deprecated. Isso significa que ele vai ser removido nas versões futuras do Swift. Você deve adaptar o seu código para um novo jeito, né, de se fazer um for no Swift, né? Que um novo for, esse aqui era aceito em certo nas versões anteriores e hoje isso não é mais aceito. Para se fazer um for, a gente tem que fazer da seguinte maneira, certo? For e in, certo? Aí a gente coloca aqui a nossa sequência. Vamos supor, se a gente quer que ele se repita 10 vezes, certo? Então eu vou colocar aqui de 0 a 9, por exemplo. O i começando em 0 e indo até 9, tá bom? Opa, faltou mais um pontinho aqui, são 3 pontos. Então, desse jeito a gente faz um for no Swift, certo? Que isso é legal até de certa forma, porque ele tira aquela velha sintaxe do C, certo? Isso por um lado é ruim porque todo mundo já estava acostumado com a linguagem C, mas convenhamos, né? Essa maneira de se trabalhar com for é bem mais simples. A gente não precisa declarar o tipo do inteiro, a gente não precisa dizer que tem que incrementar ou decrementar no final, a gente não precisa dizer até quando vai. Tudo isso a gente faz de uma maneira muito mais simples, dizendo que, ó, a gente vai ter a variável i, certo? E ela vai variar do 0 até o 9, que podia ser variar de, sei lá, qualquer outra coisa, podia ser do 9 ao 0, certo? Se fosse para decrementar. E isso é bacana, porque também a linguagem Swift, ela dá suporte ao for each, certo? Que é uma estrutura de repetição muito conhecida em algumas outras linguagens como
PHP, por exemplo, que tem um for each, e algumas outras linguagens também, a gente faz o for each da mesma maneira que a gente faz um for normal, certo? Que é, por exemplo, se a gente fosse colocar for i in, aí a gente colocaria a nossa estrutura aqui, certo? O nosso array, e ele conseguiria, o if, ele iria percorrer cada elemento do nosso array, e aqui dentro do nosso for a gente conseguiria trabalhar normalmente. Então veja só que a gente consegue fazer tanto um for e um for each da mesma maneira, tá bom? Com essa nova estrutura, né? Com essa sintaxe do novo Swift, tá bom? Então aqui a gente pode fazer aqui, sei lá, print i, e ele vai printar o i 10 vezes. Tá bom? Aqui no Xcode, ó, ele falou aqui, ó, 10 vezes, são 10 vezes que ele é printado. E o último valor dele, que ele foi printado, ele vai mostrar aqui, ó, que foi o 9, tá? Porque ele começou no 0 e foi até o 9, tá? Ou seja, ele printou 10 vezes, printou o 0, printou o 1, o 2, o 3, o 4. E aqui, pra não ficar muito lixo aqui, né, muito código, ele simplesmente mostra que foi 10 vezes e o último foi o 9, tá bom? Então a gente tem aqui a nossa estrutura de repetição do tipo for. Vou fazer agora a estrutura de repetição do while, tá bom? O while, certo? O while continua basicamente igual às outras linguagens, certo? Tirando o fato de que o Swift não precisa trabalhar com parênteses, né? Então eu posso colocar aqui while, uma variável do tipo, sei lá, vou criar uma variável aqui do tipo booleana, tá bom? Aqui var minha flag, certo? Vou colocar como se fosse uma flagzinha mesmo. Atribua a false, né? Não, a true, né? Para entrar no while, tá? Então, veja só que se eu colocar aqui o nosso option, segurar o botão option e apertar aqui na minha flag, a gente tem aqui como é a maneira de declaração implícita, certo? Implícita, aliás, explícita, perdão, explícita. Para declarar a gente tem que fazer var minha flag, dois pontos, bool, né? Só que eu estou fazendo agora logo aqui atribua a true e automaticamente o compilador, o Xcode já sabe que isso é uma variável do tipo booleana, tá? Então, minha flag, opa, eu coloquei minha tupla, minha flag. Então, enquanto minha flag for verdadeiro, faça tal código, tá bom? Então, esse aqui é o while, né? Então, essas são as principais estruturas de repetição, certo? Do Swift, né? A gente pode trabalhar com outros, por exemplo, teria o for each, que agora já está implicitamente dentro do for, do while, certo? Então, isso aqui é mais do que o suficiente para a gente ir se acostumando com a linguagem Swift, certo? Entendendo a sintaxe e programar em Swift, tudo bem? E agora, nesse restinho de aula, eu vou mostrar para você como é que a gente declara um método, certo? Porque o Swift, ele é uma linguagem orientada a objetos, tá bom? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Swift, ele possui classes, possui hierarquias, possui polifomorfismo, certo? Então, heranças, perdão, falei hierarquias, mas heranças é o que eu quis dizer. Então, são conceitos de linguagem orientada a objetos, certo? Que estão presentes no Swift, pelo fato de ele ser orientado a objetos. Esses conceitos, certo? A gente vai aprendendo no decorrer das aulas, não tem como ensinar aqui de maneira rápida a orientação a objetos. Então, as classes, certo? O Swift ele tem tanto classes quanto estruturas, structs, certo? Então, a diferença basicamente entre classes e structs, falando aqui de maneira bem rápida, é que as classes elas são passadas por referência e structs são passados por valor, certo? Se você quer saber mais sobre isso, eu explico direitinho no meu livro Desvendando o Desenvolvimento de Aplicativos iOS, certo? Eu vou deixar o link para download aí no final do vídeo, onde eu explico melhor sobre essas estruturas, sobre classes e structs. E também falo sobre essa lógica de programação toda. O livro é gratuito, você pode só acessar aí e fazer o download do livro, tudo bem? Nesse link que eu vou colocar aí. Bom, e para continuar, eu vou falar agora, para encerrar, eu vou falar aqui sobre métodos, tudo bem? Para criar um método, né, a gente vai colocar a tag func, né? É estranho porque o Swift ele é orientado a objetos, certo? Ou seja, são métodos e não funções, e a gente define, né, como a tag func, né, de function, né? Function. E isso é esquisito, mas é assim que funciona, tá? Então, func, a gente define aqui o nome da nossa função. Vou colocar aqui minha função. Não, vou colocar aqui função tipo adicione 10, certo? Vai ser o nome da nossa função, adicione 10. E aqui a gente vai colocar os parâmetros da nossa função, tá bom? Os parâmetros que a nossa função vão ter. O que é que ela vai receber? Ela vai receber, eu quero que ela receba um inteiro, tá? Porque a gente vai adicionar 10 no inteiro que for passado para nossa função. Então, ela vai receber um inteiro e a gente faz da seguinte maneira, ó, int, certo? Opa, int não, perdão. A gente diz aqui qual é o nome do nosso parâmetro, que vai ser número, certo? Número, e aqui vai ser do tipo int, tá bom?
Então, dessa maneira que a gente definiria o número, tá bom? E aqui ele vai retornar pra gente um outro número, certo? Então, a gente define o retorno da nossa função da seguinte maneira. Tracinho e esse símbolozinho aqui de maior, sei lá, ou menor, não sei o nome desse símbolo. E a gente diz o tipo que ele vai retornar, certo? Ele vai retornar um tipo inteiro, tá? E agora a gente abre chaves e fecha chaves. E aqui a gente vai escrever o que está dentro da nossa função, tá bom? Para escrever aqui o que está dentro da nossa função, veja aqui que ele está dando um errinho, mas é porque ele está dizendo que precisa ser retornado, certo? Um inteiro, porque a gente definiu aqui que a nossa função ele retorna um inteiro e a gente não definiu que está retornando nada. Então, eu vou colocar aqui, ó, return, ou seja, retorne número mais 10, certo? Pronto. Simplesmente isso. E a gente tem a nossa função, né? A nossa função que adiciona 10 a um número. Tá? Então, ele vai pegar o valor que foi passado aqui pelo parâmetro e vai adicionar mais 10 e vai retornar esse valor somado com 10, tudo bem? Então, para a gente usar a nossa função, a gente faz da seguinte maneira, ó. Vou colocar aqui o nosso let, ou seja, um constante, número constante. Eu vou dizer que o valor dele é adicione 10, né? Deixa eu pegar aqui um valor qualquer aqui, idade. Tá? Que eu sei que é inteiro, tá? Que a gente tinha definido lá em cima, né? Se a gente for ver aqui, ó, nossa idade está declarada aqui em cima. Então, o nosso número constante, ele vai ser idade mais 10, tá? Quando a gente for acessar o nosso número constante, a nossa idade que é 22, então o número constante vai ter valor 32, tá certo? Então é desse jeito que a gente funciona com funções, tá certo? A gente vai trabalhar com mais funções e você vai ficando cada vez mais acostumado, né, a trabalhar com esse tipo de sintaxe. Tudo bem? Então encerramos aqui essa segunda parte, quando a gente fala sobre lógica de programação, né, de Swift. Eu te convido, né, como eu falei nesse vídeo, a baixar o meu e-book, Desvendando o Desenvolvimento de Aplicativos para iOS, tudo bem? Nesse e-book eu procurei resumir, né, de forma bem simples mesmo, o desenvolvimento de iOS. A gente vai desvendar o desenvolvimento de iOS, ou seja, você vai saber tudo que é preciso para desenvolver iOS, né? Eu falo da linguagem Swift, né, que a gente está trabalhando agora. Projetos do Xcode, certo? Acesso à câmera, a mapas, então vale muito a pena o download. Você só clicar aí no link aí na descrição do vídeo, certo? Eu faço esse convite para fazer o download do e-book e até a próxima aula.